Em nome de Jesus, nenhum adventista vai ficar sem o pão de cada dia. Ei, irmão, se preciso for, nós vamos vender tudo. Mas você vai ter o pão de cada dia. Eu queria fazer um desafio para você. E que tal você que tem o pão de cada dia ajudar quem não pode? Nós temos aqui um projeto. E eu queria lançar agora para você que está me ouvindo. Para que projeto é esse? Nós queremos construir algumas pias móveis. Alguns lugares que tem pessoas em situação de rua, que sequer tem como lavar as mãos. Porque nós estamos aqui daquele jeito, nós somos sofridos, somos aqui discriminados, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa pensar no próximo. Eu preciso amar a Deus e amar o próximo. E tem gente que não tem como lavar as mãos. Essa pia aí, eu sei que eu tô muito feliz com essa pia, porque só Deus é quem manda. Olá pessoal, estou passando por aqui com o objetivo de agradecer cada doação que vocês colocaram o coração. De maneira muito especial, nós já entregamos diversas pias solidárias, entregamos diversas máscaras, cestas básicas, almoços comunitários e eu gostaria de agradecer de coração a sua doação. Lembre-se do que falou Madre Teresa de Calcutá. Nós somos uma gota diante de um grande oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. E graças a você, estamos sendo uma igreja além do templo.
Olá, bom dia, feliz sábado, que bênção, chegou o dia da adoração especial e o orador deste sábado será o pastor Évero Donato, o secretário executivo da União Nordeste Brasileira. Vai ser poder hoje, viu? Eu quero chamar a sua atenção que está nos assistindo em casa ou pelas redes sociais. Assina aí o canal Adventistas Nordeste e ative o sininho do canal do YouTube para você sempre estar ligado com as nossas lives e transmissões. Convidamos você também para seguir a gente no Instagram e no Facebook, Adventistas Nordeste. É fácil, é simples. Gente, a campanha Compartilhe Esperança continua. Nós estamos arrecadando doações para instalar pias comunitárias e ajudar pessoas que estão passando necessidades. Se você tem a intenção no seu coração de ajudar nesse projeto, envie aí uma mensagem "Desejo doar" para a nossa assistente virtual Ellen. Está aparecendo o QR Code aí na sua tela e o número dela também. Para falar com a Ellen, se você em algum momento está passando alguma necessidade, e eu quero falar aqui do meu coração para o seu coração. Escreva lá no nosso zap da Ellen, preciso de alimento. Não tenha vergonha não. E nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, com a ajuda dos nossos doadores, nós iremos, em nome de Jesus, suprir a sua necessidade. Nós não queremos nenhum adventista passando necessidade aqui na União Nordeste Brasileira. E se você conhece alguém que não é adventista e que está passando por necessidade, coloca aí, preciso de alimento, nós vamos entrar em contato com você e essa alimentação vai chegar na pessoa que está passando necessidade, ok? Eu quero parabenizar as cidades de João Pessoa e Natal pelo engajamento com a Ellen. São os dois estados, as duas capitais desses estados onde mais nós estamos tendo engajamento. Que bênção, viu? Eu quero chamar a atenção de vocês agora que está me assistindo para um texto bíblico, já para introduzir aí a programação espiritual desta manhã. Olhe só que mensagem poderosa nós encontramos na palavra de Deus no livro de Salmos 92, verso 1 e 2, que diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Chegamos na hora do culto de adoração. E no culto a gente recebe força e misericórdia. E a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. E vai se renovar na sua vida nesta manhã também. E a fidelidade de Deus é algo tremendo na nossa vida. Concentre-se neste momento no que Deus fez por você na pessoa de Jesus no passado, na semana que passou e hoje, no Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. Chegou o momento de expressarmos a nossa lealdade e a nossa fidelidade para com Deus. Se você separou a sua oferta ou seu dízimo, este é o momento agora de adorar a Deus. Se você deseja participar da adoração através da internet, temos o 7Me, as pessoas chamam de 7Me, 7Me, ou por meio da nossa assistente Ellen também. Se você tem o zap da Ellen aí, você só precisa colocar desejo dizimar ou desejo ofertar. Assista agora esta mensagem poderosa do Provai e Vede. Senhor, por favor, perdoe-me por usar seu dízimo em um momento de necessidade. Mas se o Senhor me ajudar a conseguir o dinheiro de volta, prometo nunca mais usar seus recursos para me beneficiar, ainda que eu morra por causa disto. Na época da Romênia comunista, Pavel era um estudante casado. Ele não tinha nenhuma fonte de renda. Na luta pelo sustento, Pavel e sua esposa juntavam latas para vendê-las. Mas o dinheiro dessa empreitada mal dava para o leite do filho pequeno. Com nada em mãos e faminto, Pavel decidiu usar os 40 lei, moeda romena, do seu dízimo para comprar a comida para sua família. Ele pegou o dinheiro planejando devolvê-lo o mais rápido possível, esperando que Deus entenderia. Bem, as coisas pioraram. O pai dele morreu e a ajuda que ele estava recebendo de seu pai parou de vir. Um dia, quando Pavel chegou em casa da universidade, encontrou uma carta contendo 50 lei. Desta vez, ele resistiu à tentação.
imediatamente enviou 40 lei para o tesoureiro da igreja, referentes ao dinheiro que ele devia a Deus, e mais 5 lei correspondentes ao dízimo desta nova bênção. Com os 5 lei restantes, ele e Dana puderam comprar apenas um pouco de pão e iogurte. Alguns dias depois, um homem de 92 anos, membro de sua igreja, lhe fez a seguinte pergunta: "Você não parece estar bem? O que está acontecendo? Por que você não pega o ônibus em vez de ir andando?" Pavel não teve como escapar de todas as suas perguntas. Entendendo a situação, disse o homem: "Bem, sou advogado aposentado e tenho algum dinheiro guardado. Eu estava orando a Deus, perguntando a quem eu poderia ajudar. Agora encontrei. De agora em diante, até você terminar sua faculdade, vou enviar 500 lei todos os meses para suprir as suas necessidades." E então ele acrescentou: "Mas não se esqueça de compartilhar com outros quando você também for abençoado." Pavel Goya é editor da revista Ministry, na Associação Geral. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, lembre-se de que justamente nos momentos mais sombrios de sua vida, você pode experimentar o poder restaurador de Jesus. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Louvado seja Deus por essa linda história. Seja muito bem-vindo a essa transmissão, onde juntos estudaremos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa nesse dia. Eu quero convidá-lo a orar agora e em seguida nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai maravilhoso, nós vamos abrir a Tua palavra agora, Senhor, e queremos que Tu nos abençoe neste culto especial. Que a Tua palavra encontre um lugar em nossos corações e que possamos ser abençoados e transformados pelo poder transformador da Bíblia Sagrada. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo agora a ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 17 ao 22, e depois o capítulo 7, verso 12. Veja o que diz a Bíblia. Está escrito assim: "Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Agora o capítulo 7, versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus comigo. Verso 12 diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Que tremendo texto, não é verdade? Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma frase dita comumente em nosso meio. Já a ouvimos em diferentes lugares e também já a ouvimos de diferentes formas. Mas o que de fato significou essa frase? Qual foi o seu contexto e como podemos aplicar para as nossas vidas? Para entender a importância de Ebenezer, nós precisamos voltar para o período dos juízes. Esse foi um período bastante delicado. Durou cerca de 350 anos. Foi uma época de densa apostasia na história de Israel. Foi caracterizada por um ciclo vicioso. Era mais ou menos assim:
o povo apostatava, clamava ao Senhor e o Senhor enviava um libertador. Era sempre esse o ciclo. Eli era o sacerdote e líder religioso, e a sede do governo e templo provisório estavam na cidade de Siló. Os inimigos mais ferrenhos do povo de Deus nessa época eram os filisteus. Para você ter uma ideia, nesse período os filisteus lutaram ferrenhamente contra o povo de Deus. É interessante que o texto bíblico fala de dois momentos distintos. Por exemplo, 20 anos antes, houve uma derrota e devastação. Agora, 20 anos depois, houve alegria e vitória. Dois períodos completamente distintos. A primeira batalha aconteceu entre Ebenezer e Afeca. É importante lembrar que o nome Ebenezer aparece aí no texto bíblico, porque a narrativa foi escrita posteriormente. Mas ainda não havia o monumento Ebenezer, não havia esta pedra. Podemos dizer que esse período é o período pré-Ebenezer. Uma das perguntas cruciais desse texto é por que eles foram derrotados nessa primeira batalha, 20 anos antes. Existem pelo menos 3 razões que quero apresentá-las a você. A primeira razão é que lutaram no poder da carne. Preste muita atenção. Não consultaram a direção de Deus antes de irem para a batalha. Olha o que aconteceu. O povo de Israel tinha o seu próprio exército, o seu próprio plano e o seu próprio caminho. Eles saíram para guerrear não com fé e humildade, nem com confiança no Senhor, mas com orgulho na própria astúcia e em seu poder. Quando Deus estava com eles, nenhum inimigo era páreo, mas quando não estava, a derrota era certa. Na primeira investida, eles perderam 4.000 homens, e na segunda, 30.000, totalizando aí 34.000 homens que tiveram as suas vidas dizimadas nesse conflito. A semelhança, amigos, desse povo que amargou a derrota, quantos de nós também temos caído diante do inimigo por estarmos lutando no poder da nossa própria força? Talvez eu esteja pregando para gente que perdeu grandes batalhas por confiar em seus próprios recursos, em sua experiência, em suas habilidades pessoais, em seu conhecimento acadêmico, em seus próprios méritos. Sim, amigos, quando batalhamos no poder da carne, confiando em nossas próprias forças, fracassamos mais cedo ou mais tarde. Mas há uma segunda razão. A segunda razão apresentada no texto, porque eles perderam aquela batalha. E a segunda razão é que eles consideraram a arca como um mero talismã de sucesso. Nós podemos ver isso no versículo 4, por exemplo. Parecia que eles estavam fazendo o certo. Pare para pensar comigo. Eles foram a Siló, onde estava o templo de Deus. Eles pegaram a arca, símbolo da presença de Deus e que também já havia sido utilizada em outras circunstâncias. Eles tinham os 2 filhos de Eli, representantes do sacerdócio entre eles. A pergunta é, o que poderia dar errado? Parecia que estava tudo certo. O problema é que eles estavam cheios de religiosidade, mas estavam vazios de Deus. Escutou isso? É possível estar cheio de uma religiosidade, mas estar vazio de Deus. Ter uma aparência de religiosidade forte, mas na realidade não ter a presença de Deus fortemente no coração. Ellen White, comentando sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 430, ela diz que a fé de Israel era simplesmente uma fé nominal e perderam o poder da mesma para prevalecerem com Deus. Deus não estava com eles, porque eles já haviam abandonado a presença de Deus. Em outras palavras, eles tinham uma religiosidade forte, mas uma fé fraca. Eles confiaram na Arca da Aliança, mas não no Deus da aliança. Eles queriam acessar o milagre, mas não queriam ser acessados por Deus. Amigos, a lição é clara. Cristianismo tem que ser essencial em vez de nominal. Isso nos leva à terceira razão, porque eles foram derrotados pelos filisteus. Simplesmente eles tinham uma religiosidade forte, mas uma fé fraca na razão número 2. Mas na razão número 3,
é que eles perderam a glória de Deus. O texto diz que foram mortos 30.000 homens na segunda investida, incluindo os filhos de Eli, e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. A mulher de Finéias, que estava grávida, ela deu à luz e colocou o nome do menino de Icabô, que quer dizer simplesmente foi-se a glória ou inglório. O nome do menino foi dado em circunstâncias difíceis para dizer que a glória de Deus não habitava mais entre eles. Amigos, a presença de Deus sempre deve ser considerada a maior bênção. Já a perda de sua presença e de seu poder controlador sobre o mal deveria ser temida como a mais terrível calamidade. Para o povo de Israel, foi-se a glória de Deus por causa da dureza do seu coração, da insensatez, do orgulho, da inveja, da vaidade, da idolatria e de muitos outros pecados ocultos e acariciados. Será que eu estou pregando hoje para alguém que está vivendo o seu Icabô? Alguém que está vivendo o seu período inglório? Alguém que nessa crise perdeu o seu negócio, está mais pobre? Perdeu um ente querido por causa do coronavírus? Está afastado da igreja de Deus e vivendo os dias mais inglórios de sua existência? Eu quero dizer para você que não se desespere. Deus abre portas onde só vemos paredes. Seus dias inglórios estão para terminar, porque Ele é especialista em nos proporcionar novos começos. A Bíblia diz que a arca ficou em poder dos filisteus por 7 meses. E Deus lhes enviou uma epidemia de tumores. Os filisteus não aguentaram e enviaram a arca para Bet-Semes. E de lá ela foi levada para Quiriate-Jearim, onde permaneceu por 20 anos. Isso está em 1 Samuel, capítulo 7, verso 2. Agora, já imaginou você 20 anos sem experimentar a glória de Deus? Vivendo seus dias mais sombrios? Talvez eu esteja pregando para alguém que está vivendo os seus dias mais sombrios e está também afastado do Senhor já há muito tempo. Eu posso dizer com toda certeza que esse período, esse primeiro período, é o período pré-Ebenezer. É um período de derrota bélica, moral e espiritual. É de fato um período inglório para Israel. Mas felizmente há o próximo período. E esse período nós vamos chamar de período Ebenezer. Esse período Ebenezer é um período interessante, porque esse foi o período em que o povo de Deus novamente entrou em batalha contra os filisteus. Mas agora eles se tornaram vencedores. A pergunta é, o que os levou a serem vitoriosos? Veja, 20 anos atrás, derrota e desilusão. 20 anos depois, vitória e glória. Qual foi a diferença? Quais foram as causas da vitória? Há pelo menos 3 também. A primeira razão está no verso 5. Vamos ler? Eu quero ler com você primeiro Samuel, no capítulo 7, e o verso é o verso 5. Veja o que diz a Bíblia. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Você entendeu? Samuel orou pelo povo ao Senhor. Todo o povo se congregou em Mispa. Eles jejuaram, eles confessaram seus pecados ao Senhor e oraram intensamente. Isso lembra o povo de Israel em Babilônia, por exemplo. Eles ficaram cativos por 70 anos. E você lembra o que aconteceu? Daniel orou ao Senhor em favor do povo de Israel. O próprio Daniel confessou o pecado do povo diante de Deus. E então a mudança aconteceu. Amigos, nós não podemos encobrir os nossos pecados. É preciso render-se e confessar os pecados diante de Deus. É necessário reconhecer que o inimigo é maior e precisamos de uma ajuda superior. Deus lhes deu a vitória depois que houve oração e confissão. Ao orarem ao Senhor, eles estavam deixando de olhar para si mesmos. Esse é o poder da oração. A oração tira o foco de nós mesmos e coloca o nosso foco em Deus. Escute o que eu vou lhe dizer agora. A oração é o recurso que nos faz desejar
mais o céu. E quanto mais do céu desejamos, menos da terra cobiçamos. Quer vencer as suas batalhas? Tenha uma vida de oração. Quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, Ele luta por nós diante dos homens. Em primeiro lugar, eles oraram ao Senhor e confessaram os seus pecados. Estou pregando para alguém hoje que precisa também fazer mais uso da oração, dessa poderosa ferramenta celestial que está à sua disposição. Alguém que precisa também confessar os seus pecados diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu me rendo, porque eu reconheço que a luta é muito maior do que o que eu posso lidar, e é por isso que eu preciso da tua ajuda. Primeira razão, eles oraram e confessaram os seus pecados ao Senhor. A segunda razão agora da vitória. Em segundo lugar, está agora o verso 9. Vamos ler comigo o verso 9. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Vamos na Bíblia. 1 Samuel 7, verso 9, diz assim: Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Que fantástico, não é? Em outras palavras, o que aconteceu aqui é que Samuel fez o sacrifício. Samuel sacrificou um cordeiro em favor de todo o povo. Amigos, o caminho da vitória passa pelo sacrifício, sabia disso? Houve derramamento de sangue para que o povo fosse perdoado. Esse aqui é um símbolo claro do Cordeiro de Deus e de seu sacrifício para nos tornar vencedores. Olha, não há vitória sem Cordeiro. Quer ser vitorioso no meio das crises? Tenha o Cordeiro de Deus em sua vida. Na jornada cristã, que vai desse mundo caído até a nova terra restaurada, todos os caminhos passam pela senda do sacrifício. Jesus passou por esse caminho. E eu e você também precisamos passar. Mas alguém vai perguntar: que sacrifício eu preciso fazer então, pastor? Um deles é a crucificação do próprio eu. Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos 8,34. Em outras palavras, crucificar o eu é a única forma de chegar à estatura espiritual de Cristo. E olha o que aconteceu em 1 Samuel 7, 3 e 4, o texto bíblico diz que eles lançaram fora os seus deuses e eles prestaram culto somente ao Senhor. Em outras palavras, eles reconheceram que haviam pecado contra Deus. Sacrificar o eu é lançar fora os ídolos da alma. Há algum ídolo do coração ou paixão desse mundo que precisa ser sacrificado no altar de Deus? O caminho da vitória passa pelo sacrifício. E é por isso que essa foi a segunda razão sobre a qual eles triunfaram sobre os filisteus. Mas há uma terceira razão. Essa terceira razão está no verso 12. Eu lhe convido a ler mais uma vez. Verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A vitória, amigos, foi concretada. E sabe o que aconteceu? Samuel ergueu um memorial ao Senhor. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Eles ficaram em completa confusão e a Bíblia diz que eles fugiram. Os israelitas os perseguiram, matando-os pelo caminho. Você percebeu o que aconteceu aqui? Deus, sem auxílio humano, sozinho, resolveu o problema. Olha, lembre-se disso. O que importa não são as circunstâncias, mas Deus dentro das circunstâncias. Por mais difícil que seja o teu problema, coloque Deus no começo e Ele cuidará do final. Agora o povo de Israel havia aprendido, por isso eles estavam vencendo os filisteus. Agora, para concretizar a vitória, era necessário um marco, um memorial que tivesse a assinatura do seu autor, do autor daquela vitória. Então, Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem.
e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O nome quer dizer literalmente pedra de socorro ou pedra de ajuda. Esse era um costume antigo entre patriarcas e reis. Eles erigiam altares, monumentos com pedras. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, você vai se lembrar, foi levantar um altar ao Senhor. Isso está em Gênesis 8:20. Quando os egípcios perseguiram o povo de Deus e pereceram no Mar Vermelho, Moisés e o povo levantaram um cântico memorial ao Senhor por tão grande livramento. E quando Josué cruzou o Rio Jordão, você se lembra? Josué cruzou o rio com o povo de Israel rumo a Canaã, mas pediu que fosse retirado do leito seco do Jordão 12 pedras de dentro do rio, e ele fez um memorial a Deus, de forma que quando as gerações futuras perguntassem o que significavam aquelas pedras, então os mais antigos diriam que o Senhor represou as águas do Jordão. Você percebe? O Senhor tem feito grandes coisas por nós. A pergunta é: quantas pedras Ebenezer temos erigido em nossas vidas? Quantos monumentos e marcos do poder e da graça de Deus temos levantado? Eu e você temos razões suficientes para levantarmos monumentos Ebenezer em várias etapas da nossa vida. Ebenezer, amigos, era um memorial da ajuda e do socorro de Deus em um tempo difícil. Ao olhar para aquela pedra, as pessoas se lembrariam que ali os filisteus foram definitivamente derrotados. Sabe, tudo isso nos leva a pensar agora que aquele memorial, o memorial Ebenezer, ele teve um marco fundamental na vitória contra os filisteus. Mas o memorial Ebenezer, ele passou. Em Israel, não se encontra mais aquele monumento físico. Estamos hoje, amigos, no período pós-Ebenezer e também precisamos de nossa pedra de ajuda. O apóstolo Paulo diz que Jesus é essa pedra de ajuda. Ao escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3 e 4, Paulo diz que eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você entendeu? Essa pedra viva é Jesus. Em outras palavras, Cristo é o nosso Ebenezer. Ele é a nossa ajuda e socorro nos momentos mais difíceis. Eu sei que estou pregando hoje para você que está enfrentando o seu momento mais difícil e sombrio. O seu Icabô, seus dias inglórios, como nós já falamos. Eu sei que talvez você esteja com medo da pandemia. O que vai ser o meu futuro no amanhã? Como vamos lidar com tudo isso? Talvez você está com medo, com incertezas, inseguro. Estou pregando para alguém que está depressivo e não sabe mais o que fazer. Deixa eu dizer algo para você. Fique em paz, meu amigo. Contemos com Cristo todos os dias. Ele é o nosso marco de vitória. Talvez precisemos vencer alguns males da carne, alguns vícios, algumas mentiras, ganância, violência, frieza espiritual, negligência, enfim, tantas coisas. Do que nós precisamos? Nós precisamos do nosso Ebenezer. Precisamos de uma experiência com Cristo, capaz de ser uma marca de uma nova trajetória. Precisamos que Cristo seja essa pedra de ajuda em que Ele diz, em que nós podemos dizer daqui para frente, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra de ajuda precisa ser colocada no lugar principal da nossa vida. Precisa ser um marco em nosso coração. Essa pedra tem o tamanho do nosso vazio, o tamanho da nossa necessidade. Amigos, Ebenezer é um marco que deve nos lembrar que o Senhor é fiel. Lembre-se que Jesus foi o nosso Ebenezer levantado lá na cruz do Calvário diante de todo o universo.
E ele foi levantado para dizer que eu e você não estamos sozinhos nas mãos do inimigo desse mundo. A cruz foi o nosso marco de vitória, onde nosso Ebenezer foi levantado para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele continuará sendo a nossa pedra de ajuda até o fim, pois ele voltará para nos redimir. E naquele dia, todos os salvos dirão: até aqui nos ajudou o Senhor. Passaremos a eternidade com o nosso Ebenezer dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus nesse dia para quem está receoso, quem está aflito, na dúvida, na incerteza, se Deus trará livramento ou não, o plano de Deus é: fique tranquilo, pois eu sou o seu Ebenezer. Cristo está dizendo isso para você com todas as letras, você entendeu? Prossigamos, amigos, prossigamos em servir ao Senhor com fidelidade, e assim vamos receber a ajuda divina em tempo oportuno. Não tema o que você está enfrentando, as lutas, as dores, as perdas. Lembre-se do que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Juntos nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que tal hoje você colocar a sua vida nas mãos de Deus mais uma vez? Que tal hoje você dizer: Senhor, eu preciso de um marco de vitória. Eu preciso, no meio desta crise, ter o meu próprio Ebenezer, ter a minha pedra de ajuda, que marca um novo começo na minha história. Esse é o teu momento. Clama ao Senhor, faça como fez o povo de Israel, ore, confesse, permita que o Cordeiro seja o seu verdadeiro sacrifício e deixe que Deus construa no seu coração o seu marco, que ele seja a sua pedra de ajuda para você ter uma nova história para contar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, mas eu quero perguntar para você, se você gostaria de dizer hoje para Deus: Senhor, seja o meu Ebenezer. Não importa as lutas ou as circunstâncias, eu creio que o Senhor tem sido o meu Ebenezer em vários momentos da minha existência. E agora eu quero que o Senhor seja mais uma vez essa pedra de socorro, essa pedra de ajuda. Se você gostaria de dizer isso para Jesus hoje, levante a sua mão aí, de onde você está. Levante a sua mão em sinal de aceitação e diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por tuas bênçãos. E muito obrigado porque nós nunca estamos sozinhos. As batalhas mais difíceis e ferrenhas contra o inimigo de nossas almas, contra as circunstâncias desse mundo, o Senhor se levanta para ser o nosso Ebenezer, a nossa pedra de ajuda, o memorial de vitória com o qual podemos contar. Pai, visita agora esse coração, essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora. Tem alguém se sentindo derrotado e precisa que o Senhor seja o seu Ebenezer. Nesse momento, Pai, seja esse memorial, essa pedra de ajuda para esse coração. Estou falando para famílias que estão devastadas, Pai. Estão precisando desta pedra de ajuda. Estão precisando do Ebenezer celestial. Toma, Pai, essas vidas em Tuas mãos. Talvez eu esteja falando para alguém, Pai, hoje. E nessa oração eu quero colocar e incluir, quem sabe, alguém que não está conseguindo vencer algum vício, Pai. Precisas de um Ebenezer em sua vida. Visita esse coração, Senhor. Nós queremos concluir e dizer do fundo de nossos corações: obrigado, porque Tu és o nosso Ebenezer. Até aqui
nos ajudou o Senhor. Agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém.